Olá, oitavo ano. Vamos falar aí sobre gráfico das soluções aí de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Mas antes vamos relembrar algumas informações. A equação é chamada de equação do primeiro grau, ela tem igualdade, né? E ela tem letra. E aí está dizendo que ela tem duas letras, duas variáveis. E ela é do primeiro grau porque essa variável está elevada a expoente 1. Tá? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então não há necessidade de colocar o x elevado a 1, o y elevado a 1. Tá? E aí a representação gráfica nada mais é porque se nós temos duas variáveis, então nós vamos ter duas respostas. Um valor para x, nesse caso aqui, e um valor para y. Aí foi dada essa equação, 3x mais y é igual a 1, sendo x e y números reais, né? Para a gente encontrar as soluções, nós podemos atribuir valores a uma letra, substituir, e aí vamos encontrar o valor da outra letra. E aí esses dois valores, eles recebem o nome, né, de par ordenado. Par porque são dois valores e ordenado porque o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é sempre o valor de y. Existe uma ordem, né? É sempre dessa forma. E aí, aqui no primeiro exemplo, foi atribuído o valor de zero para x. Aí é só a gente substituir, ó. 3 vezes 0, 0. Mais y é igual a 1. Então, y vai ser igual a 1 menos 0, y vai ser igual a 1. Quando x for 0, y vai ser 1. É o primeiro par ordenado. O outro, foi atribuído o valor de 1 aí para x. Então, é só substituir também. 3 vezes x vai ser 3 vezes 1, que vai dar 3, mais y, que é igual a 1. Então, y vai ser igual a 1 menos 3. 1 menos 3, menos 2. Quando x for 1, y vai ser menos 2. Mesma coisa aqui no outro, ó, só que agora o valor de x é negativo, é menos 1. Quando x for menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3, mais y, que é igual a 1. Então, y é igual a 1, o menos 3 vai para o outro lado, né? Como mais 3, 1 com mais 3, 4. X menos 1, y 4. E assim por diante, tá? Foi atribuído outros valores. Aí, esses pares ordenados que foram encontrados, eles são as soluções aí dessa equação. E essas soluções, elas podem ser representadas aqui, né? No sistema aí de eixos cartesianos. Na horizontal, nós temos o eixo x, na vertical, nós temos o eixo y. Aí você lembra daquela reta enumerada, tá? Nós temos aqui, foi enumerada de acordo com os números naturais. À direita, mas aí a gente tem números negativos também inteiros, então a gente pode dizer que são números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros aí. Nós temos aqui a nossa origem, que é o zero, à direita do zero são os positivos e à esquerda os negativos. Acima do zero, né? Tudo que está acima aí, lembram de altitude, né? Nível do mar aí, a temperatura. Acima do zero são os números positivos e abaixo de zero são os números negativos, tá? E aí, cada par ordenado desse foi representado aqui, olha. Quando eu digo que eu tenho um par ordenado 0 e 1, que é a solução dessa equação, então eu tô x corresponde a 0 e y corresponde a 1. Então, 0 em x, eu não me desloquei nem para a direita nem para a esquerda. E 1 em y, então eu andei uma unidade aqui, né, acima do zero. É esse pontinho que está aqui. Próximo par ordenado, 1 e menos 2. 1 em x, então você andou uma unidade para a direita. Menos 2 em y, você desce 2 unidades. Então, a gente está aqui, ó, nesse outro pontinho, 1 e menos 2. Menos 1 em x e 4 em y. Menos 1 em x, você andou uma unidade aqui à esquerda. 4 em y, você sobe 4 unidades, esse outro pontinho aqui. E assim por diante, tá? Com dois pares ordenados, a gente já consegue traçar uma reta. Essa reta que está aqui em vermelho foi que essas respostas, né, esses pontinhos aí que são as soluções, eles foram ligados. Observe que os pontinhos ficam sempre alinhados, né, de forma que você consegue traçar uma reta. Então, essa reta aqui, ela representa a solução, as soluções, né, dessa equação que está aqui. Aí, a mesma coisa vocês vão fazer no número 33 dessa página.
ele te dá aí a equação, ó, x menos y é igual a 2. Então, a diferença entre dois números é igual a 2. Você pode atribuir valores a x, substituir e encontrar y. Aí depois você vai marcar, vai fazer o desenho aí, né, do eixo x, o eixo y. Lembre-se que entre um número e outro tem que estar, ó, deixa eu voltar aqui. Tem que ter a mesma distância do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 0 para o menos 1, do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, tá? Façam com a régua direitinho. Aí depois que vocês atribuírem, deixa eu voltar aqui, atribuírem os valores, vocês vão fazer a representação gráfica, tá? 3 pontos é o suficiente para que 2, na verdade, vocês já conseguem traçar a reta. Então, 3 pontos aí, 3 pares ordenados é o suficiente. Um exemplo de um par ordenado, ó, pode ser 2 e 0. X sendo 2 e y sendo 0. 2 menos 0 vai ser igual a 2. Ah, um outro exemplo pode ser 3 e 1. 3 menos 1 é igual a 2, né? E depois vocês vão desenhar, tá bom? Depois de escrever aí. Aí, no número 34, ele pede para você determinar duas soluções, tá? 2 pares ordenados aí, que faça com que essa equação seja verdadeira. Por exemplo, atribui um valor a x, aí você substitui e depois encontra o valor de y. Você pode dizer, por exemplo, que o x é igual a 0. Se x for 0, ó, 4 vezes 0, 0. 2y é igual a 12, então y é igual a 12 dividido por 2, y vai ser igual a 6. Quando x for 0, y vai ser igual a 6. Aí você vai escrever 2 pares ordenados aqui. Aí na letra B, ele pede para você fazer a representação gráfica, igual você vai ter feito lá no número 33, tá? Desenha o eixo x, o eixo y, marca os 2 pontinhos aí. Aí na letra C em diante, até a F, ele vai te perguntando se esses pares ordenados aqui, eles são soluções dessa equação que está aqui, tá? Quando ele pergunta se pertence ao gráfico, se o ponto pertence ao gráfico é porque ele é solução. Então, o mesmo cálculo que você vai fazer na letra C, o mesmo raciocínio, você vai ter para D, para E e para F. É só substituir. Primeiro valor é sempre o de x e o segundo valor é o de y. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, olha, mais 2 vezes 0 é igual a 12. 4 vezes 3, 12. 12 mais 0 é igual a 12, verdadeiro. Então, esse ponto aqui pertence ao gráfico. E aí você faz a mesma coisa com o outro, ó, 0 e 4. X é 0 e y é 4. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 8 com mais 0, 8. 8 é igual a 12? Não, é falso. Então, esse ponto aqui, né, não pertence ao gráfico. Aí a mesma coisa com esse e com esse aí. Sim, pertence, não, não pertence. Tá? Só substituir. Não esqueçam aí que o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor corresponde a y. Tá ok? Aí depois vai começar a falar novamente, né, porque nós já falamos sobre isso, sistemas de duas equações. Então, são sistemas porque nós vamos ter duas equações com duas variáveis aí do primeiro grau e a gente tem que encontrar os valores. Só que aí, como trata-se de duas equações, você tem que encontrar o valor que tanto seja verdadeiro para a primeira equação quanto para a segunda. Tá? Aqui ele dá aquele exemplo que nós até falamos também no ano passado, que fala sobre galinhas e coelhos, né? Quantidade de cabeças, quantidade de pés, que a galinha tem 2 pés, o coelho tem 4, né? E aí a gente pode representar essa situação por meio de uma equação aí, de equações. Aí lá na página seguinte, ainda falando sobre isso, aí ele diz aqui, né, te dá um exemplo, lembrando que essas chaves aqui à esquerda é a representação, né, de sistema, que essas duas equações estão juntas. Aí diz assim, solução de um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, é um par ordenado que satisfaz simultaneamente as duas equações, ou seja, tem que ser verdadeiro para a primeira e tem que ser verdadeiro para a segunda. Tá? Então, aqui, ó, encontrou várias possibilidades para a primeira equação. 2 números que somados resultam em 7. Então, 1 mais 6, 7. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7, né? E aí, várias possibilidades. Aí, encontrou várias soluções também para a segunda equação.
O dobro do número mais o quádruplo do outro é igual a 22. Ah, pode ser 1 e 5, porque 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. 20 com mais 2, 22. Pode ser 3 e 4, e assim por diante. Só que aí você tem que encontrar um par ordenado que tanto seja, né, verdadeiro aí, satisfaça a primeira equação quanto a segunda. E o par ordenado encontrado foi o 3 e o 4. 3 com mais 4, 7. 2 vezes 3 com mais 4 vezes 4 é igual a 22. Então, esse par ordenado é solução desse sistema aqui, tá? E aí, continuando, né? Eu pedi para que vocês fizessem. Deixa eu descer mais um pouquinho. Esses exercícios aí da página 21, tá? E aí você não vai fazer todos, ó, você vai fazer o número 35, no momento a gente não vai fazer o 36, porque pede para fazer a representação gráfica aí, e aí eu vou comentar depois com vocês. Nesse número 35, você vai encontrar o par ordenado, que seja a solução das duas equações ao mesmo tempo. Ele fala para você determinar mentalmente. Então, por exemplo, na letra A, dois números que somados resultem em 12. 6 mais 6, 12. 10 com mais 2, 12. 8 com mais 4, 12. Só que tem que ter aí, né, tem que satisfazer também a segunda equação. Esses dois números, quando subtraídos, a diferença entre eles é igual a 2. Então, você logo vai lembrar de 7 mais 5, porque 7 mais 5, 12, e 7 menos 5, 2. Tá? Da mesma forma, vocês vão raciocinar para os outros, para a letra B, para a letra C e para a letra D. Aí o número 36 não precisa ser feito. No número 37, vocês vão verificar qual par ordenado que está aqui, né? É solução desse sistema. Então, é só substituir. Você quer saber se a solução é o primeiro? Você vai fazer 2 vezes 2 mais 5 vezes 1, para ver se vai dar menos 14. Depois, você faz a mesma coisa, né, com a segunda equação. Aonde tem x, você coloca 2, aonde tem y, você coloca 1. 4 vezes 2 menos 3 vezes 1, para ver se vai resultar em 24. Se for verdadeiro nas duas equações, aí você vai vir aqui e vai marcar o x, tá? Só um par ordenado que vai ser verdadeiro, e não vai ser a letra A, tá bom? Continuando aí. No número 38, ele pede para você criar um sistema de duas equações do primeiro grau, com duas incógnitas, cuja solução é o par ordenado 1 e 2. Então, você vai pensar numa situação aí onde o x seja igual a 1 e o y seja igual a 2. Assim, aí, o que pode ser escrito, né? Aí, por exemplo, ó, você pode colocar que x mais y é igual a 3, porque 1 mais 2 é igual a 3. Você pode colocar que y menos x é igual a 1, porque 2 menos 1 é igual a 1. É uma possibilidade, tá? E o último exercício aí da página da aula, né? Número 39 pede para você fazer os arredondamentos para depois você calcular. Diz assim: Tereza gastou R$ 19,60 na compra de 1 metro de tecido e 1 metro de fita. O R$ 19,60 você pode estar arredondando para 20, tá? O metro de tecido custa R$ 9,90 a mais do que o metro de fita, então você pode arredondar esse R$ 9,90 para R$ 10. Faça arredondamentos, monte o sistema, resolva-o mentalmente e registre usando os valores aproximados obtidos. Qual dos valores abaixo é o preço de 2 metros de tecido e 3 metros de fita? Então, primeiro você tem que encontrar aqui, ó, quanto que é, né, separado o metro do tecido e o metro da fita. Aí você pode colocar, chamar tecido de T e fita de F. Aí você vai colocar lá assim, ó, M mais F, né, 1 metro de cada um, é igual a 20. Então, tecido mais fita é igual a 20. A diferença é de R$ 9,90. O tecido é mais caro, então T menos F é igual a 10. Aí montou o sistema, encontra o valor do tecido, encontra o valor da fita e depois é só você multiplicar. Vamos supor que o tecido custe R$ 10, 2 vezes 10. Vamos supor que a fita custe R$ 3, 3
vezes 3. Aí você soma os resultados e marca aqui a resposta certa. Tá ok? Façam com bastante atenção. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Lembrando que amanhã, né, ou melhor, hoje, que vocês vão estar assistindo no dia, né, eu vou estar assistindo as apresentações aí dos alunos que ficaram de recuperação, então talvez eu não possa responder imediatamente, mas assim que eu puder estarei respondendo. Não deixem de me enviar as fotos também das atividades, tá? Não esqueçam que elas estão sendo pontuadas, tá bom? Um abraço a todos.